Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o significado de pederneira na Bíblia. Acredito que vocês, no meio de várias versões bíblicas, já se depararam com algumas palavras que não são comuns nos dias de hoje. As Bíblias de traduções mais antigas, como por exemplo as Bíblias de versão Almeida, por exemplo, Almeida Corrigida Fiel. Esse tipo de Bíblia usa ainda palavras antigas que não são comuns no nosso vocabulário atual. E aqui no canal eu tenho uma playlist que se chama Dicionário Bíblico. E ali vocês podem encontrar várias palavras desse tipo. E dessa vez estou trazendo para vocês a palavra pederneira. Eu encontrei essa palavra em 2 versículos da Bíblia, em 2 livros diferentes. A primeira referência está no livro de Jó, capítulo 28, versículo 9. A segunda referência está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 13. Vamos ver o que está escrito em Jó, capítulo 28, versículo 9, segundo a versão Almeida Revisada Imprensa Bíblica. O homem estende a mão contra a pederneira e revolve os montes desde as suas raízes. Agora vamos ver o que está escrito em Deuteronômio capítulo 32, versículo 13, na versão Almeida Corrigida Fiel. Está escrito o seguinte: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Então, meus irmãos, primeiramente eu quero explicar para vocês o significado de pederneira nesse contexto no livro de Jó, em Jó 28, versículo 9, conforme eu já li para vocês. O versículo diz o seguinte: o homem estende a mão contra a pederneira. Agora vamos ver a segunda parte do versículo. E revolve os montes desde as suas raízes. Nesse contexto, estamos vendo aqui uma referência a uma atividade do trabalho humano, atividade de mineração, aquela atividade onde os homens cavam as profundezas da terra, as profundezas das montanhas e das rochas, em busca de minerais, tesouros e metais preciosos. Essa prática é uma prática muito antiga, ela não é dos dias de hoje. E na segunda parte aqui de Jó 28, versículo 9, está dizendo que o homem revolve os montes desde as suas raízes, ou seja, o homem ele cava as profundezas das montanhas, procurando por preciosidades, por minerais, metais preciosos e tesouros. E a primeira parte do versículo introduz dizendo o seguinte: o homem estende a mão contra a pederneira. Aqui está no mesmo contexto dessa atividade de mineração. Essa primeira parte do versículo que diz que o homem estende a mão contra a pederneira significa que o homem ele fere a rocha, no sentido de o homem quebra a rocha, ele corta a rocha, ele faz escavações na rocha. Nós sabemos que existem montanhas que são rochosas. Por isso aqui está escrito desta maneira: o homem estende a mão contra a pederneira. A palavra pederneira aqui está se referindo a uma montanha rochosa, a uma rocha muito grande. Naqueles tempos antigos, os homens cavavam as montanhas, cavavam as rochas em busca de minerais. Então aqui nós entendemos que em Jó, capítulo 28, versículo 9, a palavra pederneira significa rocha, ou então montanhas, grandes montanhas rochosas. Agora vamos para Deuteronômio 32, versículo 13. Vamos nos concentrar apenas na segunda parte do versículo. Em Deuteronômio capítulo 31, se você ler ali aquele capítulo, você vai observar que Deus ordenou a Moisés a escrever um cântico para o povo de Israel.
E esse cântico está escrito na nossa Bíblia a partir do primeiro versículo do capítulo 32. E esse versículo 13 faz parte desse cântico. Nesse cântico, uma das coisas que nós vamos encontrar ali são algumas profecias de Deus a respeito do povo de Israel. E a segunda parte desse versículo 13 está dizendo que o povo de Israel, quando eles entrarem na terra de Canaã, eles vão comer os frutos do campo e também, ou melhor, ali está dizendo que Deus os faria comer os frutos do campo e também os faria chupar o mel da rocha e também o azeite da dura pederneira. Vejamos que no início do versículo ele diz: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. Aqui está se referindo ao próprio Deus conduzindo o povo de Israel a desfrutar das bênçãos que estavam preparadas para eles ali na terra de Canaã, conforme nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 33, versículo 3, aonde Deus disse que eles herdariam, entrariam em uma terra que mana leite e mel. Agora vamos aqui para a segunda parte desse versículo. Aqui Deus está dizendo que eles comeriam, ou melhor, que ele os faria comer os frutos do campo. Nós temos que observar que Israel possuía várias topografias. Ali existiam as montanhas, as colinas, as planícies, os vales, os desertos e também os terrenos rochosos, os terrenos cheios de pedras. E nesse versículo 13 do capítulo 32 de Deuteronômio, Deus estava dizendo que os faria, além de comer os frutos do campo e chupar o mel da rocha, ele também os faria chupar o azeite, ou melhor, extrair o azeite da dura pederneira. Caso você não saiba, o azeite é produto de um fruto que se chama azeitona. E a azeitona é um fruto da árvore oliveira, ou oliva, como alguns gostam de dizer. E lá em Israel, a oliveira é uma árvore, é uma planta muito comum. E por ser uma árvore muito resistente, ela não necessita de muita água. Por isso, ela pode prosperar até mesmo em terrenos rochosos e pode viver, sobreviver, crescer e produzir frutos. O fruto da azeitona, que pode ceder ao homem o azeite. E aqui Deus está falando que faria o povo de Israel, ali dentro da terra de Canaã, extrair o azeite da dura pederneira. Então, aqui nesse contexto, a palavra pederneira está se referindo a terreno rochoso, sendo que a origem está em rocha. Quando vemos a palavra pederneira, a raiz da ideia, a origem é rocha. Conforme nós vimos aqui em Jó capítulo 28, 9, que diz o seguinte: o homem estende a mão contra a pederneira, não quer dizer apenas que ele estende a mão contra uma rocha. Pode significar também que ele estende a sua mão contra uma montanha rochosa. E aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 13, está dizendo que Deus faria o povo de Israel, ali dentro da terra de Canaã, extrair o azeite da dura pederneira, ou seja, em meio a um terreno rochoso, um terreno duro, difícil de outras plantas sobreviverem. Mas no caso da oliveira, por causa de sua particularidade, ela pode sobreviver e gerar o fruto da azeitona, que pode ceder ao homem o azeite, que nós chamamos de azeite da oliva. Então era sobre isso que Deus estava se referindo. E nós vimos aqui que a pederneira, nesse caso de Deuteronômio capítulo 32, versículo 13, está se referindo a terreno rochoso. Espero que esse vídeo venha esclarecer as suas dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários. Se gostarem desse vídeo, deixem o like, compartilhem para que outras pessoas venham aprender mais na palavra de Deus. E se não forem inscritos, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem novos conteúdos.
Muito obrigado por mais um vídeo no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.